Ato de criação número 1. Aos brasileiros que residem no centro da capital Rio de Janeiro, eu vos digo, isso não vos pertence mais. Aos brasileiros que não residem no centro da capital Rio de Janeiro, eu vos digo, isso pertence aos brasileiros que residiam no centro da capital Rio de Janeiro. A minha sugestão para as vossas próximas casas é... deixa eu ver... Eu não tenho a mínima ideia. Aos portugueses que enfrentaram os mares junto ao rei Dom João VI, lhes entrego com honrarias o centro do Rio de Janeiro. Era uma vez um rei cagão que, para sancionar uma ordem, era necessário beijar a sua mão. Então, se acomode aí que a caquinha já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao canal Duducracia. Hoje nós iremos falar de um período conhecido como período joanino, ou, se vocês preferirem, período onde Dom João VI passa a ser o rei do Brasil, de Portugal. Nesse período, nós temos as primeiras modificações políticas, as primeiras modificações artísticas, as primeiras concretizações, as primeiras grandes revoltas do período monárquico brasileiro. Mas, se você não assistiu ao vídeo anterior que fala sobre a vinda da família real para o Brasil, é importante que assista para que a aula fique completa, ok? Então nós já vamos começar. Pessoal, a galera de Salvador já estava cansada de festejar. E Dom João e Carlota, Dona Maria, todos ali tomando água de coco, Porto Seguro, prainha. Bom, isso não vai ser tão diferente, mas a necessidade de descer até a capital Rio de Janeiro havia chegado. E aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1808. Sim, a nau de Dom João VI, ela zarpou dos portos de Salvador rumo à capital Rio de Janeiro. E só chegou lá da passagem do dia 7 para o dia 8 de março. Ali, Dom João VI vai fazer o início, vai dar início ao seu governo, conhecido então como período joanino, ou o período monárquico brasileiro. É o primeiro período monárquico, né? E o dia 8 de março já começa com uma polêmica enorme. Dia 8 de março, que foi o dia da chegada, né? Da chegada da família real na capital do Brasil, Rio de Janeiro. E a polêmica foi onde colocar 15 mil pessoas aproximadamente, pertencentes ou que tinham ligações à realeza, no centro do Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Não sei. Pegou a... Não sei. Porque portugueses não moram no subúrbio, portugueses não moram no morro. O morro é lugar para brasileiro. Você tá falando sério? Essa era a visão de Dom João VI. Foi polêmico, mas aconteceu. A primeira decisão tomada dentro da capital Rio de Janeiro foi, então, distribuir moradias que antes pertenciam aos brasileiros. Eu não entendi o que ele falou. Foi colocada nas portas das grandes propriedades do centro do Rio de Janeiro a sigla PIR. Uns entendem o P e o R como propriedade real. O P
e o R era entendido como príncipe regente, outros entendem o P e o R como propriedade roubada. Isso é uma vergonha. Este seria um primeiro sinal de que o Brasil estava entrando nos rumos devastadores que se encontram hoje? Talvez. A questão é essa, é que o governo retirou da população, que agora já era uma população de cultura brasileira. Nós antes éramos colônia, mas de uma formação cultural própria. E esse foi o primeiro ato feito pelo nosso não tão querido Dom João VI do Brasil. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Mas não, isso não fica assim. Como brasileiro que se preza, e se preza muito bem, não basta nos roubar, precisa dar um tapinha nas costas. E foi isso que Dom João VI fez. Nos dias que se seguiram da administração recém-nascida, a administração monárquica no Brasil, Dom João VI instituiu o tal beijamão. Sim, de segunda a sexta, porque sábado e domingo é dia de missa, de segunda a sexta Dom João VI recebia no Palácio Real pessoas que estavam a fim de bajular, pessoas que estavam a fim de puxar saco, pessoas que estavam a fim de pedir, pessoas que estavam a fim de honrar, e pessoas. Dom João VI chegava a receber até 150 pessoas por dia. Nos anos que se seguiram, o governo de Dom João VI, o governo joanino no Brasil, representou algumas mudanças para a estrutura social brasileira. E essas mudanças foram mudanças bruscas, como por exemplo, a tentativa de Dom João VI de jogar um reflexo de Lisboa no Rio de Janeiro, com financiamentos de construções eurocêntricas, pinturas, mandou chamar, sim, ele mandou chamar os pintores europeus, os pintores franceses, os pintores espanhóis, tudo isso para pincelar as paisagens cariocas e assim transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma nova capital europeia. Temos que ser verdadeiros, não são só fatos culturais. Dom João VI também criou uma estrutura econômica aqui no Brasil. É no período joanino que nós temos a criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda. Criou também a imprensa real para documentar tudo aquilo que estava sendo feito. Transformou a urbanização do Rio de Janeiro com a construção de fontes e outros monumentos, a construção da Biblioteca Real, do Palácio Real, do Jardim Botânico. Tudo isso nos moldes europeus. É no período joanino, mais precisamente em 1815, que o Brasil então deixa a nomenclatura de colônia e passa a se pertencer ao Império. E Portugal ganha mais um, O Brasil passa a ser do Reino de Portugal e Algarves. Porém, tudo que estava sendo feito nesse período joanino estava sendo feito somente para um eixo econômico. Todas essas criações, todas essas movimentações culturais, sociais, econômicas passam a ser movimentações efetivas do Sudeste. O restante do Brasil ainda não viu efetivamente tudo que Dom João VI representava. E isso teve uma passagem. Sim, em 1817 a galera de Pernambuco não concordou muito não. Pernambuco, que é um estado importantíssimo para a política brasileira. A galera de Pernambuco resolveu questionar o rei. É claro que eles iam ser abafados. Os pernambucanos foram os primeiros a questionar esse tal Dom João VI, que insistia que os cariocas beijassem a sua mão todos os dias. A Revolução Pernambucana é um marco, um divisório no poder de Dom João VI e no governo joanino como um todo.
É em 1817 em que o Brasil tem uma desigualdade entre favoráveis e pessoas contrárias a Dom João VI. Em 1820 explode, na verdade, a palavra correta não é explode, é implode uma revolta lá em Lisboa, que ficou conhecida como a Revolução Liberal dos Portos. E essa revolta, ela tem cunho liberal. Para quem não sabe, assista o vídeo sobre iluminismo. Os liberais da maçonaria lá em Lisboa começaram a criticar a permanência do governo regente em Portugal, que estava regido pelo governo inglês, e criticavam também a permanência de Dom João VI aqui no Brasil. Como que o rei de Portugal, depois das guerras napoleônicas terem acabado, depois de Napoleão já ter morrido, ainda permanecia no Brasil? Essas eram as principais críticas dos maçons, dos liberais lá de Lisboa. Também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Sim, e revogasse a lei de 1815 que transforma o Brasil como parte do reino. Ah, não. De novo, não. Ok. Mas a Revolução Liberal dos Portos pedia urgentemente que o rei por direito voltasse à sua casa, que Dom João VI voltasse a Portugal. E essa revolta lá em Portugal surtiu efeito no Brasil. Não foi efeito nem a curto prazo, mas também não foi um efeito a longo prazo. Pela tristeza da realeza aqui no Brasil e pela felicidade dos pernambucanos e de Carlota Joaquina, esposa queridíssima de Dom João VI, o ano de 1821 é marcado sim pelo retorno do rei a Portugal. E aí nós temos o final deste período, emblemático período, né? O final deste período conhecido como período joanino, ou o primeiro período monárquico brasileiro, ou simplesmente período de Dom João. E eu quero que vocês jamais esqueçam, por que emblemático? O período joanino, então, ele vai durar de 1808 a 1821. Não esqueçam. E é nesse período que nós temos, ali no finalzinho dele, a anexação do território da Cisplatina, né, onde é hoje o território do Uruguai, e um território importantíssimo para a política geográfica brasileira. Né? É por ali que os ingleses entraram jogando as suas bugigangas a 25% de imposto para o brasileiro, e eles tinham... Este foi mais um vídeo do canal Duducracia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem seus comentários. Deixem lá as suas curtidas, os seus likes. Compartilhem. E não se inscrevam. Não se inscrevam. Não se esqueça de assistir e se inscrever lá no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima.